Pedro, tu me amas? A igreja ocupada pelos seus inimigos. Daniel Leroux. Esta é uma análise literária em que faz ilações, comparações ou exemplificações para com a cultura política do dia ou eventos atuais. Não reproduz as opiniões do autor nem dispensa a leitura da obra no seu todo. O autor foi seminarista na França e publicou a primeira edição desse livro naquele país em 1988, sendo elogiado por Dom Lefebvre e destacando-o como fiel e eloquente defensor da igreja. Esse livro é uma peça de esclarecimento e denúncia sobre a triste e irreal situação do Vaticano nos últimos anos. É um retrato e convite a combater a derrocada anticatólica que se estabeleceu após o Concílio Vaticano II, e principalmente por mãos do Papa João Paulo II, o qual Daniel Leroux chega a chamar de o Papa da Revolução. E desde já, eu esclareço que muito do que se relata sobre esse personagem e os bastidores do Vaticano no seu pontificado encontra confirmação nas obras do falecido padre Malachi Martin, sobretudo na obra best-seller O Último Papa, que nas suas mais de 600 páginas descreve em detalhes os ocorridos na sé de Roma, durante aquele período e tudo o que fez e como agiu o então substituto de Pedro. Leroux traz logo na introdução um parecer do cardeal Pio, muito apropriado aos nossos dias, aonde o atual pontífice abria as portas do Vaticano para o mal entrar, e tudo que João Paulo foi e fez de equivocado, Bergoglio conseguiu fazer muito pior, com o desmérito de não fazer em contrapartida nenhum bem de espécie alguma para a igreja. Nesse ponto, sendo ele 1000 vezes mais tóxico e nocivo para a fé cristã do que milhares de João Paulo II jamais conseguiriam ser ao mesmo tempo. O texto do cardeal Pio diz: Vós todos, meus irmãos, se estáis condenados a ver o triunfo do mal, não o aclameis jamais. Não digais nunca ao mal, tu és bem, nem a decadência diga, tu és progresso, nem a noite diga, tu és luz, e nem a morte diga, tu és vida. Oponde a isso a energia de vossas obras e de vossos esforços. E o autor elenca então algumas notas da imprensa internacional no momento de sua eleição, mostrando desde então qual era a face e intenções verdadeiras do então novo Papa. O Le Monde escreveu que ele era um homem contemporâneo, um sopro de universalidade para a igreja. Outra publicação exaltava como positiva sua condição de apegado à reforma conciliar do Vaticano II. E o fato do novo Papa ser menos tomista que outros sumo pontífices que passaram pela Cátedra de Pedro. O porta-voz do Patriarcado Ortodoxo de Constantinopla lembrou que João Paulo II tinha um espírito ecumênico e era aberto para os países da Europa, ou seja, para o secularismo. O próprio Wojtyła iria concordar mais tarde que o espírito do Concílio Vaticano II, que ele dizia encarnar e dar seguimento, baseava-se no reconhecimento dos valores espirituais humanos e cristãos contidos em todas as religiões. Por isso esse Papa estabeleceu não diálogo, mas sincronia de fé e comunhão com todas as seitas pagãs que ele teve oportunidade. Malachi Martin, para fazer uma ponderação, relatou em sua obra, A Casa Soprada pelos Ventos, que João Paulo II costumava retirar os crucifixos ou objetos simbólicos do cristianismo dos salões do Vaticano, quando ia receber os líderes ou representantes de outras religiões, para não ofender o visitante herege. Assim fez com judeus rabinos, com mestres hindus, com imãs árabes muçulmanos e até com ateus que vinham a serviço da Comissão Europeia e da ONU para tratar assuntos geopolíticos. E assim ele tratou as coisas humanas acima das divinas. Convinha agradar e se conciliar com o mundanismo do que renovar e viver a verdadeira fé católica. Esquecendo-se de que Jesus veio trazer a espada e não a paz ao mundo, como dito em Mateus 10:34, no sentido de que o cristianismo é oposição ao pecado e, portanto, oposto e contrário ao mundo. E isso inclui as seitas religiosas e suas práticas ofensivas ao Evangelho e a Deus.
Não há harmonia entre luz e trevas, entre Jesus Cristo e os deuses pagãos das outras religiões. Mas como explica LeRoux, o projeto de Karol Wojtyla era estabelecer uma unidade espiritual entre os cristãos, ou catolicismo, e todas as práticas religiosas do Oriente e do Ocidente. Em outubro de 1986, por exemplo, esse Papa participou de um escandaloso encontro ecumênico em Assis, na Itália. Contou com judeus shintoístas, muçulmanos, hindus e outras correntes religiosas em pretexto de rezar pela paz. Mas a conotação política disso era a de se exaltar a fraternidade humanista nos moldes maçônicos e descristianizar o catolicismo. E assim seu projeto se seguiu. Comungou com judeus ortodoxos em Roma, no Vaticano em 1984, com maçons da Comissão Europeia Trilateral em 1983, com protestantes em 1986, metodistas, luteranos e outros. Em 1982 tinha já assinado a Declaração Comum, um documento ecumênico secularista, com líderes da Igreja Anglicana, e também já havia vaticinado positivamente sobre a participação de evangélicos na reforma litúrgica da Igreja. Também mantinha e validava a prática antitradição de dar a comunhão aos fiéis na mão, como promulga o Concílio Vaticano II. Em abril de 1986, celebrou ele com o rabino Elio Toab, em Roma, e aplaudiu um culto islâmico também em Roma. Recebeu o sinal de Shiva por hindus em sua testa. Foi entronizado no ritual pagão e místico das Ilhas Fiji. Em 1984, recebeu o grande espírito invocado por um chefe índio numa celebração religiosa deles. Recebeu ervas consagradas das mãos de sacerdotisas e a pluma da ave sagrada. O espírito protetor Apache. Recebeu orações afro-umbandistas de chefes dessas seitas africanas. E no encontro com os discípulos do Dalai Lama, uma estátua de Buda foi mantida sobre o altar, junto com os objetos de culto católico. E João Paulo II, achando tudo isso lindo. Daniel LeRoux diz ainda que a mentalidade do Papa João Paulo II não mudou depois de eleito ou porque ele foi mal assessorado. Na realidade, ele veio a ser escolhido Papa por causa da mentalidade que ele já tinha, e demonstrou isso desde sempre. Em 1963, por exemplo, quando era ainda cardeal, Karol Wojtyla expressou que o espírito do Concílio Vaticano II, que estava em curso naquela época, moveria o mundo católico para uma nova leitura do Evangelho e de uma aproximação da boa vontade para com as diversas igrejas cristãs. É o início da unidade da igreja com todo o gênero humano e a possibilidade de encontrar redenção mesmo fora da igreja. Dom Wojtyla, reescreve ainda o autor, já aderia aos erros modernistas que destroem a igreja há muito tempo, desde antes dele se tornar pontífice. E tanto é que em fevereiro de 1984 esse Papa comemorava em discurso, na bancada da Praça de São Pedro em Roma, o fato de ter sido removido, a pedido do próprio Vaticano, da então Constituição italiana, a declaração de que a Itália era agora um Estado católico. E ainda outra assertiva do autor é que João Paulo II, em todo o período de seu pontificado, evitou ao máximo se referir ou citar os papas anteriores a João XXIII e Paulo VI. Parecia para ele que a igreja tinha nascido a partir desses dois papas. E toda a tradição e aquilo que a igreja tinha a ensinar se resumia a esses dois pontífices. Em sua primeira encíclica, após sua sagração, disse que João XXIII e Paulo VI tinham sido um limiar para o futuro. Por isso também é que escolheu o nome João Paulo para homenagear a ambos. E ele fala ainda de uma nova igreja que estava escondida na precedente, naquela que existiu anterior a João XXIII e Paulo VI, e que então viria à tona totalmente depois de começar a despontar nos ministérios desses dois sumos sacerdotes, tão modernistas quanto o próprio João Paulo II. E LeRoux cita a rigor o verdadeiro sentimento e razão de ser da igreja desde a sua fundação, com o primeiro Papa, excerto extraído do Catecismo do Concílio de Trento. A característica própria que faz distinguir a verdadeira igreja, diz o ensinamento católico de sempre, vem dos apóstolos depositários da revelação. Sua doutrina não é por assim uma coisa nova que começa. Ela é a verdade sempre transmitida pelos apóstolos e expandida por todo o mundo. Daniel LeRoux
Menciona também o que disse em seus ensinamentos o Papa Pio XII, que vai de contrário ao que João Paulo II proclamava, o que esclarece por que o Papa da Modernidade não citava outros papas anteriores ao Concílio Vaticano II. É que os ensinos dos papas antigos são opostos aos que João XXIII e Paulo VI e João Paulo II distribuía por aí. Pio XII disse que existe um patrimônio da Igreja que desde suas origens é conservado intacto e permanece no transcorrer dos séculos. E este é constituído pela fé católica. Guardai-a com o maior cuidado, escreveu ele. Livre de toda impureza, nela residem forças poderosas capazes de moldar, não importa qual época. E se posso eu fazer uma observação, a razão de João Paulo II evitar citar os papas anteriores ao concílio é a mesma de Francisco. É que tudo o que os papas pós-concílio ensinam e proclamam é modernismo e heresia, e está escandalosamente oposta ao depósito da fé, que a Igreja sustenta e defende desde sempre. Em junho de 1983, João Paulo presta homenagem aos 2 papas modernistas que o antecederam, e num artigo que seria publicado sob o nome de Os Papas da Renovação, quando na realidade os verdadeiros papas antes desses eram papas da conservação, da tradição, dos ensinos imutáveis. O texto não propõe elogios aos papas modernos, João XXIII e Paulo VI. Que permaneça viva em nós a memória de João XXIII, que soube rejuvenescer a Igreja. Paulo VI, dizia João Paulo em seu discurso, propôs o humanismo pleno, o entendimento social e a paz. E sob então a tutela intelectual ou ideológica de Paulo VI e João XXIII, João Paulo II aplicou em seu papado a continuidade da renovação da Igreja, levando-a para distante da tradição e casando-a com o modernismo, com o secularismo e com o humanismo ateu. Que para se compreender em maior profundidade esse abraço que João Paulo II e seus 2 cúmplices pós-mortem, João XXIII e Paulo VI, deram ao mundanismo e ao anticatolicismo, indico a obra do cardeal Henri de Lubac, que inclusive tentou ser um contrapeso e um ponto de equilíbrio em meio ao caos teológico do Concílio Vaticano II. Ele, que foi um dos maiores pensadores do século XX, desvelou bem o tipo de espírito que rodeava o mundo da época e que mais tarde entraria na alma e na mente do alto clero católico do Vaticano e usaria o próprio Concílio II para injetar seu veneno maligno nas conclusões que se seguiriam para desviar da fé e da verdade os bons católicos das gerações por vir. Me refiro ao livro Drama do Humanismo Ateu, lançado a primeira vez em 1945 na França e no Brasil pela Neble Editora em 2016 e pela Ecclesiae em 2022. E então, fazendo eu ainda esse aclaramento, quando vemos Bergoglio operando certas mudanças litúrgicas, teológicas ou de interpretação na doutrina ancestral da Igreja, ele está seguindo esse mesmo espírito conciliar e mundanista que João XXIII, Paulo VI e João Paulo II seguiram. Quando Francisco toma atitudes de modernizar a fé católica, ele não está inventando algo inédito. Ele está obedecendo à cartilha e agenda que o progressismo e o humanismo falso e fingido já havia dado aos papas anteriores a ele e pós-Concílio Vaticano II. E dando provas disso, Daniel Leleux expõe na página 30 o que ele titula de Rumo a um Humanismo Pleno, que denuncia e põe em evidência o ataque dos papas do concílio à ordem sobrenatural que subverte a Igreja até ali, a tradição apostólica. Paulo VI nos propõe um humanismo pleno. Ele foi o Papa da humanidade. Foi o que declamou João Paulo em dezembro de 1965, mostrando que, de fato, ele era humanista e secularista. Paulo VI disse durante a Assembleia Conciliar que a religião do Deus que se faz homem se encontrou com a religião do homem que se faz Deus. Vós, mais do que ninguém, concluiu o Papa humanista e herético, temos o culto do homem. O autor também destaca que a glorificação e exaltação do homem, do ser humano, sempre esteve na mente e nas iniciativas de João XXIII, Paulo VI e João Paulo II. E se posso eu atualizar, essa lista também está na cabeça de Bergoglio, em seu pontificado. Em dezembro de 1970, Paulo VI também declarou que a Igreja Católica, depois da impulsão de seu ajornamento conciliar, vai ao encontro desse mesmo homem, humanizado, secular, ateu, para o amigo leitor entender.
que, segundo a opinião do próprio Papa, todos ambicionam servir, ou seja, ele protubera o homem como centro e medida de todas as coisas e propõe uma certa devoção religiosa à sua figura. Nas palavras do saudoso Orlando Fedeli, se tratava já da instauração do antropoteísmo, a religião do homem, que é um livro de sua autoria, qual eu deixo a indicação, que está em total alinhamento ao que outro grande autor também escreveu e denunciou, o padre Álvaro Calderón, no seu livro Prometeu, a religião do homem. E se já não fosse ridículo o suficiente, Paulo VI ainda disse em fevereiro de 1971, honra o homem, honra o pensamento, honra a ciência, honra a técnica, honra a bravura humana, honra o homem, rei da terra, e hoje, príncipe do céu. Pois é, desse jeito, e pelo visto, era bem difícil até para Jesus achar espaço no coração e mente desse modernista, pois estava totalmente ocupado pela idolatria ao ser humano, a criatura ao invés do Criador. E quanto a João 23, ele não fez diferente disso. Na verdade, ele foi o inspirador de Paulo VI e quem abriu os porões do inferno para o mundanismo entrar na igreja. E o humanismo ateu, ou religião sem Deus, é apenas uma das faces da anti-igreja e do anticristianismo que a trindade modernista, João 23, Paulo VI e João Paulo II, invencionaram estabelecer em Roma, e depois seguido por Bergoglio, fielmente. João 23 foi observador permanente da Unesco e criou ele mesmo uma representação do órgão da ONU na Santa Sé. Em abril de 1963, 2 meses antes de sua morte, João 23 fez um discurso de exaltação à ONU e aos procedimentos e intenções humanistas dessa agência internacional. O mesmo que fez João Paulo II na própria ONU em 1979, elevando o status dessa organização e admirando-a por seu empenho em glorificar a pessoa humana, em antropocentrizar a figura do próprio indivíduo humano. Esses papas, vai então dizer o autor, quiseram rejuvenescer a igreja, renová-la. Promoveram uma visão humanista, um catolicismo liberal que, justamente, os papas anteriores ao Concílio Vaticano II condenaram. E por assim, abre espaço então para indicar o necessário e esclarecedor livro de Gustavo Corsão, A Igreja Católica e a Outra, que deixa evidente que o problema do Concílio Vaticano II e dos ensinos que decorreram dele não é apenas questão de erros doutrinários e desvios teológicos, mas bem mais grave que isso, promoveu-se uma mudança de ordem espiritual. Os papas e os padres surgidos após esse evento parecem ter ausente a graça iluminadora de Cristo, despossuídas da luz espiritual e que encontram apenas meios, fórmulas e caminhos para o que é mundano e secular. É como se os clérigos estivessem desde então com a lamparina apagada e não pudessem mais enxergar no escuro. Daí tudo o que fazem é considerar o escuro o ambiente normal e a querer que todos fiquem dentro das trevas como eles estão. E para não parecer tão nefasto quanto o é de fato, os próprios papas modernistas e seu círculo de cardeais corruptos espiritualmente foram criando eufemismos para disfarçar e chegou aos nossos dias muitas dessas heresias sob o nome de liberalismo ou de liberalismo católico. Há quem tenha inclusive achado vez em se proclamar católico liberal, mas sendo que nada no liberalismo representa o que a tradição apostólica desde os primórdios ensinou. Mas esses papas eram tão antitradicionais e secularistas que rejeitaram até os símbolos que representam a autoridade e a verdade espiritual que a Igreja comanda desde o seu estabelecimento. O liberalismo que eles aderem exaltam apenas o homem e dispensa Deus, porque não pode ter características que não sejam apenas humanas e profanas, por consequência. Significa, em termos metafísicos, o descoroamento de Deus e, convenientemente, a coroação do próprio homem. Leroux lembra, nesse sentido, de como os 2 papas, Paulo VI e João Paulo II, menosprezaram o simbolismo católico da tiara de 3 coroas que o Papa recebe no rito de sagração após sua eleição como pontífice. Nesse ato de recusa da coroa, eles estavam demonstrando seu espírito secular. Manifestaram que não aceitavam a graça e unção divina sobre eles para governarem a Igreja e reger espiritualmente os católicos de todo o mundo. Outro fato análogo a este, e também profundamente simbólico, qual nos lembra Daniel Leroux,
é que após o atentado contra sua vida, João Paulo II, tendo recuperado a saúde e retomado ao Vaticano, rezou em agradecimento ao livramento recebido, e o fez num ato de contrição perante as tumbas de Paulo VI e João XXIII. A tumba de Pio XII estava também próxima dali, mas o Papa não a quis visitar, mesmo dizendo-se devoto de Nossa Senhora de Fátima, a quem ele atribuiu o milagre de ter sobrevivido à tentativa de assassinato. E como é sabido, Pio XII era denominado o Papa de Fátima. Logo, nada seria mais apropriado. Mas não foi assim. Como também não foi na ocasião em que esse mesmo Papa foi visitado pelo presidente italiano em maio de 1984, em que foi protocolado os termos de saída da Itália da condição de Estado laico para Estado secular. Aliás, a saída da condição de Estado católico para Estado secular ou laico. No evento, o presidente e João Paulo II retiraram-se para a contrição e reflexão, e o local escolhido pelo sumo pontífice foi, outra vez, a tumba de Paulo VI. E tudo isso significa para o autor que, a partir da morte de Pio XII, há uma ruptura na sucessão petrina, em que os papas, depois daí, devem, por algum compromisso firmado antes de sua eleição, talvez, afastar-se da tradição e do legado espiritual anterior ao Concílio II. E isso quer dizer, em termos ilustrativos, ficar longe da memória e dos ensinos que os papas antigos outorgaram à Igreja. Até mesmo se visto próximo à tumba desses antigos papas, isso poderia arriscar que alguém, quem sabe, se interessar pela história desses pontífices e, na pesquisa, descobrir a grandeza espiritual dos iluminados ensinos deles. O que, então, eclipsaria as coisas rasas, infames e hereges que os papas pós-conciliares vieram ensinando e doutrinando. E dado isso, o autor aclara, com grande maestria, como tudo o que veio de João Paulo II estava em consonância ao Concílio Vaticano II, e sua visão ou pensamento filosófico e teológico direcionava-se à criação, à formação de uma igreja universalista, abrangente de todas as práticas religiosas e heréticas de todas as demais seitas, uma salada mística e filosófica que, sob seus auspícios, receberia os nomes de colegialidade, de liberdade religiosa, de ecumenismo, ou sei lá, mas que no velho e conhecido jargão maçônico se denominava liberalismo. É consabido doravante que esse Papa baseava-se nos termos do Concílio Vaticano II para referendar seus atos e premissas anticatólicas, e quanto mais ele apelava à liberdade religiosa ou aos direitos liberais, mais ênfase dava aos princípios maçônicos de fé sem Deus, de religião sem fé ou de humanismo ateu. O direito à liberdade religiosa tem seu fundamento na dignidade da pessoa humana, dizia ele. O Concílio Vaticano declara que a pessoa tem direito à liberdade religiosa. Foi o que também disse ao público ao publicar o seu livro na década de 1970, O Sussadior Nouveau, que quer dizer do francês as fontes da renovação. Também disse, o Papa secularizado, que ninguém deve ser impedido de agir segundo sua consciência, sobretudo em matéria religiosa, significando, na interpretação dele, que ateus ou aderentes de outras crenças religiosas não devem ser abordados quanto à sua fé. Nenhum católico deve tentar converter ou pregar o evangelho para essas pessoas, etc, etc. E é o mesmo dito e feito por Francisco, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude 2023, no mês de agosto em Lisboa, Portugal. Nesse caso, quem disse mesmo foi o bispo Dom Américo Manuel Alves Aguiar, que era na época o presidente da Fundação Jornada Mundial da Juventude, mas contando ele com a anuência de Bergoglio, que em tantas ocasiões já tinha manifestado o pensar igual. Foi expressado então por ele, em entrevista à TV portuguesa RTP, que não queriam, ele, a Igreja Católica ou a Jornada da Juventude, converter o jovem a Cristo. A ideia do encontro religioso católico era congregar a juventude no ecumenismo, cujo centro da fé é um tipo de religião ecológica ou algo assim. Não queremos converter o jovem a Cristo, nem a Igreja Católica, nem nada disso, declarou ele. Queremos que o judeu, o muçulmano ou o jovem que não confessa nenhuma religião se sinta à vontade para ser o que é e que todos entendamos que a diferença é uma riqueza. Em outra parte,
da entrevista ele disse também que a igreja tomou medidas ecológicas e de preservação ao planeta, como, por exemplo, não imprimir nenhum documento em papel para estimular o comportamento amistoso ao ambiente. Assim há uma consonância total entre Bergoglio e João Paulo II, ou entre esses e seus antecessores Paulo VI e João XXIII. Mas o que todos se esforçam para esquecer são as lições dos verdadeiros papas, aqueles que precederam o Concílio Vaticano II, como Leão XIII, que declarou na Immortale Dei que se a vontade escolhe o mal, a dignidade se corrompe e então expor aquilo que é contrário à virtude e à verdade, ou ainda pior, colocar essa licença sob a tutela da proteção das leis, é errado. Em 1984, esse mesmo sumo pontífice tinha condenado o hábito de relegar a religião à classe das coisas indiferentes e de querer se colocar todas as religiões em pé de igualdade. A religião católica, sendo a única verdadeira, escreveu ele em Humanum Genus, não pode tolerar que as outras religiões sejam igualadas. Pio XII igualmente publicou em Mystic Corporis, em 1943, que nenhuma outra religião, senão a católica, pode dar a conhecer os socorros e favores celestes. O concílio quis contradizer a doutrina da igreja, afirma então Daniel Leroux. E os que ocuparam a cátedra de Pedro após a reforma conciliar esforçaram-se para asfixiar a igreja verdadeira e sobrelevar uma falsa, de ensinos relativistas, complacentes com o pecado e bajuladora da nova ordem mundial secular. E ao dizer isso, eu não sei você, amigo leitor, mas eu vejo o perfeito retrato do Papa Francisco. Ele, mais do que outro anterior, se esforça para enterrar tudo que o catolicismo ensinou e estabeleceu em 2000 anos de tradição. Mas o espetáculo de canalices desse Papa tem a concorrência forte de João Paulo II, sem dúvida. O que um fez de ruim, o outro tentou fazer de pior. Não bastasse, por exemplo, sua lenta luta para apagar os ensinos dos papas anteriores ao concílio, também empenhou-se ele em descristianizar todo o país que pôde colocar suas garras anticristãs e heréticas. Por 2 anos, de 1971 a 1973, por exemplo, ele assediou o governo colombiano, na época com o país 98% católico, para que tirasse da Constituição o artigo afirmando que a religião católica era a única reconhecida pelo Estado. Disse o Vaticano à época que se tratava de se promover a liberdade religiosa naquele país. Mas, em nome de que um Papa se dá esse trabalho geopolítico? O que a fé católica ganhou com isso? Em 1975, ele revogou a concordata que determinava aos católicos de Portugal a indissolubilidade do matrimônio, orientando os fiéis daquele país a recorrerem ao Estado e ao governo em matéria de casamento. Em 1976 foi a vez da Espanha, em 1980 do Peru, em 1984, como já mencionado, foi a Itália. E em todas essas questões foi a Santa Sé, na pessoa de João Paulo II, quem tomou a iniciativa. Em muitos casos, contra a vontade dos próprios governos desses países e a revelia de sua população. O que demonstra a triste situação de os católicos virem um Papa tentando descatolizar as nações, torná-la secular, mundana. O que João Paulo estava a promover era uma revolução secular, que ele constantemente chamava de humanismo, qual Daniel Leroux define nos seguintes termos. João Paulo se satisfaz com a separação da Igreja e do Estado. Define a missão da Igreja como uma promoção dos valores sociais, o engajamento a serviço do homem, vendo na centralidade da figura do homem o princípio da convergência dos crentes e dos não crentes. E outra vez contra tudo que ensinaram os papas antigos. São Pio X, por exemplo, condenou na sua encíclica Vehementer, de 1906, toda separação e secularização de um país em relação a se distanciar da sé apostólica. O laicismo é o naufrágio das almas e da fé, escreve o autor. E é justamente o que o chefe do Vaticano estava a provocar com suas intervenções insistentes nos governos da Europa e América Latina, aonde conseguiu ele colocar as garras globalistas. E o autor ainda expõe outro fato notório, de que até 1959 a linguagem católica se resumia a termos como koinonia, ágape, caridade,
comunidade da fé, etc. Mas depois disso passou-se a propagandear largamente palavras desconhecidas e de significado oculto, e sempre aberto e relativo, para que o veneno da serpente se espalhasse pela igreja. E de tal passou-se a falar em ajornamento, em colegialidade, em sinodalidade, mais recentemente. E a ideia, ou o plano, é aplicar ao contexto da igreja expressões com significado incerto e impreciso, a fim de que essas palavras sirvam como cavalos de Troia levando para dentro da igreja os elementos secularistas, marxistas e maçônicos que os inimigos da igreja querem nela introduzir. Leroux denuncia que o termo colegialidade, por exemplo, foi inoculado no seio da igreja a partir de 1963, com o sentido relativo que tem hoje. E foi-se adereçando papa após papa, de João XXIII a Bergoglio, posso eu dizer, até que assumisse a concepção que hoje já se faz declarada na Santa Sé e nas dioceses de todo o mundo, a de que atribuiu-se a um grupo de cardeais do Vaticano um poder tão ou maior que o do Papa, e que para governar a Igreja o Sumo Pontífice depende e necessita da constante validação dessa cúria de chefes eclesiais. No máximo o Papa se torna um mediador, mas privado de seus poderes pontífices, à semelhança de um monarca em seu castelo e reinado. No caso, o colegiado passou a exercer a função de parlamento, e o Papa a interpretar um papel figurativo, um fantoche para exibir a cara pública do regime, mas não um sumo sacerdote legítimo num reinado espiritual. Meramente uma peça decorativa no Vaticano. Quem a tudo decide é esse tal colegiado. E mais tarde esse poder parlamentar foi expandido para os bispos em toda a parte, e esses passaram a ter também poder de veto nas decisões do Vaticano. Esse corpo estranho no meio da igreja foi então nomeado de Colégio dos Bispos, e como o próprio João Paulo explicitou, entusiasmado em 1963, antes dele próprio se tornar Papa, a colegiabilidade, ou Colégio dos Bispos, era a revalorização da autoridade de cada bispo, palavras de Dom Wojtyla na época. É a promoção da descentralização da igreja e a reconfiguração da forma monárquica da igreja. O princípio da colegialidade, escreveu Wojtyla em seu livro Nas Fontes da Renovação, que eu e não o autor preferiria chamar de Nas Fontes da Heresia, determina por si o modo de exercer a autoridade dentro da igreja. Uma igreja universal existe dentro de inúmeras igrejas particulares, disse ele. Os bispos exprimem a multiplicidade, a universalidade e a particularidade que se revela na essência da comunhão. Em maio de 1980, no Conselho das Conferências Episcopais da Europa, João Paulo II reforçaria então o papel do colegiado dos bispos, chamando de cooperação fraternal dos bispos. O problema é que a cooperação que esses bispos passaram a dar não era na direção de crescer e fortalecer a igreja, mas de destruí-la de dentro para fora. E os erros doutrinais, de proposta e de postura do Papa eram vergonhosos e não parava de acontecer. Em outubro de 1979, ao encontrar ele com os bispos dos Estados Unidos, pronunciou que via a eles como um bispo irmão deles e igual a eles. Isto é, ele não ia munido do poder eclesial de Papa para orientar os pastores do rebanho mundial, mas, como um qualquer, ele era só um voto no parlamento, uma voz na democracia do Vaticano, qual os bispos podiam ouvir ou não. E a questão é que a ocasião faz o ladrão, como diziam os antigos. Aonde é visto fraqueza, o predador ataca. E Wojtyla demonstrava o tempo todo essa fraqueza e impotência e alimentou a ganância e ambição dos bispos em querer fatias cada vez maior do poder. João Paulo foi um papa anêmico espiritualmente, mas como gestor e líder, conseguia ser ainda pior. Era como um doente mobilizado numa cama na UTI, respirando por aparelhos, ou então esse era o papel que ele interpretava, devido a um acordo, talvez, quem sabe, prévio que tinha ele combinado com a cúria de cardeais que o elegeu. E realmente, fazendo eu o comentário,
Malak Mart suscita essa hipótese no seu livro O Último Papa, a tese de que João Paulo teria sido abordado por um representante dos cardeais antes do conclave e, com esse, concordado em ceder em certas questões e avançar determinadas pautas. E como a árvore se conhece pelos frutos, é de se pensar que algo do gênero deve ter realmente acontecido para fazer com que esse e os papas após ele se tornassem tão globalistas e abraçassem tão descaradamente o progressismo. E essa adulteração na hierarquia da Igreja e do Vaticano expandiu-se de tal modo que se conseguiu até mesmo registrá-la no novo Código Canônico de 1983, onde consta que as decisões e ações da Igreja, no que confere ao que antes era decidido pelo Papa exclusivamente, sejam então submetidas ao colégio de bispos, a um espírito colegial, e decidido em igualdade de direitos e em decisão comum. E nada disso seria problema se o coração e a mente deles estivessem voltados e convertidos a Deus. Mas ocorre que muitos desses bispos colegiados são apóstatas da fé católica. Alguns são até ateus e outros são maçons convictos. Assim, tudo que decidirem tende a ir em oposto aos interesses e ao bem da Igreja e do Reino de Deus. Decorre disso uma situação pré-cismática, aonde o Papa se vê tendo de ceder às vontades dos bispos, ou senão, os bispos rompem com o Vaticano e se emancipam, levando suas dioceses para um cisma com Roma. O pontífice, na prática, é refém do colegiado de bispos. E Leroux dá exemplo disso contando que em 1983, o então cardeal Ratzinger, nas conferências em Lyon, em Paris, vaticinou uma condenação formal ao catecismo Pierre Vivant. Mas os bispos franceses se opuseram a Ratzinger e ele teve de voltar atrás da sua decisão. E esse catecismo, por conseguinte, é tão herético que chega a ser anticristão, parecendo mais uma obra de teosofia ou de espiritualismo oriental da Madame Blavatsky, sei lá. Diz, por exemplo, que a ascensão de Jesus ao céu após a ressurreição é só figura de linguagem, uma metáfora, não é nada literal. Também nega que Cristo nasceu de uma virgem e por aí vai. Mas outras tantas rebeldias e oposição aberta de bispos foram e são ocorrentes desde que se permitiu um colegiado deles administrar as decisões teológicas e dogmáticas, o que enfraqueceu a autoridade do Papa e fomentou a desobediência costumaz e deliberada. Em 1982, bispos do Canadá proibiram formalmente de padres em suas paróquias permitir que fiéis recebessem a comunhão de joelhos, coisa que o Vaticano não tinha ainda proibido nem autorizado a ninguém proibir. E Roma acatou a imposição dos bispos. Já em 1983, sacerdotes da Nicarágua desafiaram a João Paulo II, quando esse disse que se afastassem dos seus cargos políticos no governo revolucionário de lá. Eles simplesmente emitiram uma nota oficial ao Vaticano dizendo que não iriam obedecer ao Papa. E novamente o Papa recuou e encolheu o rabinho entre as pernas. Em 5 de março daquele ano, o Papa visitaria o país e o representante católico, um padre, que também era ministro dos Assuntos Estrangeiros, disse que não receberia o Papa. Imagina, porque não considerava uma visita importante para o país. E então, Daniel Leroux vai dizer quanto a isso que esses fatos mostram que o Papa não governa mais. Não porque não pode, mas porque ele não quer. Ele se recusa a exercer sua autoridade em nome da comunhão fraternal. E daí pra frente virou lugar comum os papas não mais reprovar os erros, ao invés disso tolerar e acolher as heresias, as rebeldias, os boicotes e todo tipo de chantagem que os bispos queiram fazer. O que falta a muitos católicos, e está assim tão destacado, mas é uma ponderação minha, não doutor, é compreender que o modernismo também é um tipo de heresia, que foi condenada pela Igreja até pelo menos Pio XII, até 1958, pelo menos. O monge belga Dom Lambert Bialdun, para se ter uma ideia, perdeu o cargo na cátedra no Ateneu de Latrão depois de condenado por ter cometido e propagado o modernismo na Igreja. E é esse o mesmo pecado que cometeram João XXIII, Paulo VI, João Paulo II e, sobretudo, o Papa Francisco. Por isso são heréticos. João XXIII chegou a elogiar em 1964 o monge
também herético Dom Lambert, condenado pela ortodoxia católica. Mas, então, é tão distante quanto a Terra e a Lua os ensinos e atitudes desses papas modernistas daquilo que foram e pregaram os papas antes do Concílio II. Os de antes seguiam a tradição, os de depois seguiram o modernismo. Nas vésperas do Concílio Vaticano II, João XXIII criou um secretariado e convidou por meio deste anglicanos e protestantes para participarem do concílio e contribuírem com artigos e sugestões teológicas. Diferente disso, Pio IX, nas vésperas do Concílio Vaticano I, teve uma atitude verdadeiramente católica e oposta a essa. Ele convidou igualmente líderes de outras religiões, em especial os protestantes, mas admoestou a eles que se beneficiassem do concílio para a finalidade de refletir e aprender e de retomar e se reconciliar, então, com a única e verdadeira igreja. Que não fazendo, estariam colocando em risco a própria salvação deles. Os verdadeiros papas sempre ousaram falar em conversão e reconciliação com a igreja. Já os falsos papas ensinaram, ou ainda ensinam, como é o caso de Bergoglio, a comunhão dos pecadores sem eles estarem arrependidos. É a conivência e convivência com o mal. Isso é, sem sombra de dúvidas, uma outra igreja diferente da Santa Igreja Católica de todos os tempos. O que Gustavo Corsão chamou de a outra igreja. A tarefa desses hereges sempre foi clara. Afastar os fiéis católicos dos valores espirituais que a igreja de sempre proclamou a exemplo de Cristo e dos apóstolos. Daniel Leupold usa termos bem apropriados para traduzir essa mudança de perspectiva e de direcionamento do Vaticano a partir de João XXIII e do Concílio II. É a busca sistemática pela união dos valores humanos e dos objetivos terrestres, à custa de sacrificar-se o aperfeiçoamento dos objetivos sobrenaturais. E essa concepção, vai também dizer ele acertadamente, é um humanismo e naturalismo, ou ecologismo, que acaba levando ao paganismo. E para que não pareça exagero ou só força de expressão, o autor elenca algumas situações que comprovam o paganismo do Papa João XXIII, tal como um promotor desse ecumenismo secularizado e anticristianismo. Em fevereiro de 1986, relata então ele, esse Papa estava em Madras, a participar de um ritual místico hindu. Foi posto diante dele uma cruz trançada com cana-de-açúcar e posto no altar uma oferenda típica hindu aos seus ídolos. Depois, tomado cinzas e marcada a testa do Papa com sinal de Shiva. E em comparação, eis o que ensinou desde sempre a sã doutrina da Igreja Apostólica. A esposa de Cristo, escreveu São Cipriano de Catargo aos cristãos do século II d.C., não pode ser profanada. Ela é pura e sem corrupção. Ela mantém um casto pudor e guarda a santidade. Alguém com a mente em perfeitas condições de sanidade consegue imaginar apóstolo Paulo, Pedro, outro apóstolo ou quem sabe a Virgem Maria, recebendo conjurações místicas de um sacerdote pagão ou de um feiticeiro? Será que em lugar do Papa, o sumo pastor São Pedro estaria sentado à roda de escarnecedores da fé cristã, recebendo mantras ocultistas na sua testa? Ou falando em fraternidade e comunhão universal? Pelo que diz as Escrituras, a mensagem de São João Batista era arrependei-vos, convertei-vos, pecadores. E Jesus também rejeitou o mal e dizia sempre, vá e não peques mais. Não havia complacência, contemporaneidade, não havia comunhão com o erro e com o pecado. E a adoração dos hindus a seus vários outros deuses é isso, pecado. Simples assim. Mas à mesa com eles estava o Papa, comendo do alimento sacrificado aos ídolos, consumindo o manjar do príncipe deste mundo, Satanás. Mas muito foram os atos ou palavras heréticas de João Paulo II, mostrando que Francisco, o argentino, teve a quem imitar, né? Em 1980, e depois em 1983, para se ter ideia, como em outras ocasiões, João Paulo teceu efusivos elogios a Martim Lutero, o herege cismático monge que iniciou a Revolução Protestante contra o papado e contra o catolicismo. João Paulo elogiou a dizer em viagem a Frankfurt, Alemanha, que ele, João Paulo, estava a seguir a herança espiritual de Martim Lutero. Uma heresia dizer isso, mas ele disse. Em dezembro de 1983, esse Papa visitou um templo protestante para comemorar o aniversário do nascimento de Martim Lutero. E além de ler uma prece feita por Lutero, também insinuou que o responsável pelo cisma e ruptura de Lutero não era ele, Lutero, era a própria Igreja Católica.
Em 1979, o Papa também tinha sido elogioso aos anglicanos e dito que eles faziam uma perfeita unidade com a Igreja. Em 1985, ele voltou a dizer aos anglicanos que via um imenso valor nas conquistas teológicas deles. E aqui é constrangedor até de comparar essas blasfêmias ditas por João Paulo modernista com o que os primeiros padres da Igreja ensinaram. São Clemente de Alexandria escreveu que a Igreja é una, ainda que as heresias tentem dilacerá-la em várias seitas. A antiga e católica Igreja é una, afirmou ele, e tem a unidade da natureza de sentimento, de princípio e de excelência. E Daniel Leroux indica ainda vários outros que refutam as aberrações ditas e feitas por João Paulo II. Santo Agostinho, São Cipriano, Pio XI. Mas o show de Truman, que João Paulo fazia voluntariamente parte, seguia. Em 1982, o Papa Romano celebrou junto com o primado anglicano a missa num santuário anglicano. E na ocasião expressou em tom comemorativo a satisfação dele de possuir uma visão comum de futuro com o líder anglicano. Em 1983, celebrou um casamento misto. No mesmo ano, ele foi orar num templo luterano e, na ocasião, o sumo herético Karol Wojtyla, o Papa João Paulo II, leu um texto que ele mesmo escolheu de Martim Lutero e falara ele da unidade dos cristãos. Em 1985, validou o texto oficial que dizia aos católicos da Alemanha que não havia erro em as famílias escolherem a religião que quisessem. Em 1984, ele declarou em Montreal, Canadá, que Deus conta com as mulheres, como o serviço delas a qual a humanidade e a Igreja não saberiam abster-se. E desde esse dia, então, tornou-se ato comum mulheres leigas vestidas de branco celebrarem a missa. Em 1985, no Equador, um indígena leigo foi aprovado a dirigir uma paróquia com o poder de batizar, de casar, de aplicar a unção dos enfermos. E de tantas e numerosas blasfêmias desse Papa. Cita-se ainda que em 1985, no mês de maio, o Papa encontra-se em Bruxelas com representantes de comunidade islâmica e diz que o Alcorão é um livro santo e impede igualdade com a Bíblia cristã. Em agosto desse mesmo ano, ele visita o Marrocos e se inclina diante da bandeira verde do Islã e diz que os cristãos e muçulmanos tinham muito em comum, que era o senso de que cada pessoa deve ser respeitada, observa só, deve ser respeitada pelo que ela é e pelo que ela crê. Nossa, isso é a cara do islamismo. Meu Deus. E coisa assim ele fez e disse também aos shintoístas, budistas da Ásia em 1981, assim como já tinha feito nas terras africanas ao discorrer elogios em 1980 às religiões tradicionais de lá. Inclusive celebrou com um cocar na cabeça enquanto estava no Quênia, situação similar ao passar ele por Togo, Camarões, Garoa. Já em 1985, com direito até dancinha ritual de invocação dos espíritos antigos. E o que tudo isso quer significar é que o Concílio Vaticano II é um trem arrasador cujos inúmeros vagões sobrelotam de heresias e os novos papas e bispos pós-conciliares se fazem de maquinistas, cuja em cada estação descarrega uma malignidade em forma de discurso, documento ou encíclica. E com isso vai pervertendo-se e desviando-se da fé os próprios católicos que vão embarcados nessa máquina vaticana. Francisco Bergoglio, comentando eu, é um desses condutores loucos que conduz como cego o trem do catolicismo. E saindo de Roma, segue um trilho para distante da verdade. E se confiarmos na sua habilidade como maquinista, vamos também terminar no precipício da vida sem Deus. E ainda estamos em viagem. O trem passa nesse momento por um túnel escuro e estreito. Mas ainda há tempo de tomarmos das mãos desse piloto desviado da rota o direito de conduzir o trem e, além de rezar, recusarmos a ser guiados por ele. Não obedecermos suas instruções, não deixarmos de denunciar suas inaptidões como condutores da santa, verdadeira e imutável Igreja Católica Apostólica Romana. E assim então está escrito: muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E eu lhes direi: nunca os conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais o mal. E assim, encerra a análise da obra Pedro, tu me amas? A Igreja ocupada pelos seus inimigos, de Daniel Leroux.